Essa paciente aqui, olha que importante, ela chegou com falta de ar. Então, ansiosa, com falta de ar, respirando mal. Vamos fechar o quadro clínico, a causa, para que vocês possam usar, tá bom? A queixa principal, dispneia. O que eu fui? Quando começou? Há 2 anos. Então, quando iniciou... Quando iniciou, vou botar aqui, 2 anos. Relaciona algum fatos que relaciona. Quando eu me aposentei. Aposentadoria. Intensidade. Quando eu me aborreço, 8, 9. Significa piora. Tá? Então, terceira pergunta, intensidade do sintoma. Intensidade do sintoma. E momentos que piora tá lá no fim, né? Mas aí eu já perguntei aqui para facilitar, ela piora quando se aborrece. Quarto é o que piora? Não, aqui é o que piora, mas aqui eu falei, pô, tá muito, eu falei, mas tá muito forte, às vezes eu subo esse número lá de baixo, piora quando? Ela falou 9, eu falei, mas 9 por quê? Não, quando eu me aborreço, aí você pode trazer para cá, tá bom? A característica da falta de ar. Eu fico agitada e dá pressão no peito. Então aqui, ó, quando começou, relaciona algum fato, item, intensidade, característica, frequência, o que piora, o que melhora e sintomas que acompanham. Sintomas que acompanham a falta de ar. Tudo certo? A falta de ar. Característica da falta de ar: pressão no peito, respiração curta, tá? Característica, respiração muito curta. Frequência, o dia todo, mas é pior quando eu me aborreço. Dia inteiro, dia todo. Piora, o que melhora, piora o aborrecimento. Opa, aqui, ó. Ordem bem feita. Eu tô abrindo a causa já. E o que melhora, Raquel? Melhora quando ela fica correndo pra lá e pra cá, ajudando um monte de gente. Ela sente, não sente, né? Não é que melhora. Ela fica acelerada, fazendo um monte de coisa, quase não sente. Na hora que ela para, chega em casa, piora. Com movimento dá um certo alívio, mas não é porque alivia. Ela diz que não percebe. Com agitação. E quando ela se aborrece, piora. Sintomas que acompanham a falta de ar. Quando ela está muito ansiosa, ela tem mais falta de ar e ela tem uma dificuldade para tomar banho. Por quê? Não é por causa da água, não. É por causa do box. É porque o box fechado, ela tem um pouquinho de pânico. Porque aí ela sente que está presa. Então, os sintomas que acompanham o início de pânico, uma ansiedade, isso. E aí eu olhando para ela, ela tem a pele muito seca, o cabelo muito seco, tá? E ela tem muito cansaço. Deita e dorme. Esses são os sintomas que acompanham a falta de ar. Eu vou colocar aqui, pela privacidade da paciente, vou só mudar aqui alguns dados da profissão, tá bom? Você botou cansaço, Ansiedade. Ansiedade, aí vou botar aqui, ela é aposentada, tem 68 anos e é empresária. Agora eu quero que vocês me digam aqui, ó, o que eu descobri já aqui? Mas esse foi só 2 anos De falta de ar mais forte. Que ela sempre teve um pouquinho, mas agora ela está com muita falta de ar. Então o início não foi 2 anos. O início foi do fígado. Não, há 2 anos a crise de asma piorou, é bem forte. Há 2 anos ela tem crise, antes ela não tinha essas crises.
Ela continuou trabalhando. Com 66 anos, parou totalmente de trabalhar. Piorou. E a profissão? Empresária. Empresária? Empresária, com várias lojas. Trabalha no comércio, mas administra. Porque você, assim, fábrica de sapato, trabalha de manipulação, quer dizer, fica ali em contato com o que causa também agressão, né, no pulmão. Mas ela não. Não, ela não. É administradora, um escritório no centro, administrando várias lojas. Mas pelo que piora, se aborrece, já sabe que foi uma estagnação da energia do fígado, a origem. Eu acho A que origem foi fígado. tirou É. É. Aqui você não precisa diagnosticar. O que você faz aqui? Não é para diagnosticar, é para ver assim, tem uma queixa emocional que desencadeia, tem uma deficiência de energia aí, porque está muito cansada, tem que investigar a emoção. A emoção tem a ver com a falta de ar, mas eu não penso assim, eu tenho uma ideia da causa, porque eu não passei por tudo isso. O que eu faço quando eu faço essas perguntas? Eu olho, vamos lá, olho muito esbranquiçado, já fez cirurgia de catarata, aí você já olha aquele olhar mais apático, cabelo muito seco, pele seca, fala rápido, não ouve, não responde muito o que você pergunta, responde outra coisa, muito magra. Opa, o que acontece? A aceleração, secando a matéria. Deficiência de sangue, sente mais muito calor, e a mente acelerou, consumindo a estrutura física. Tem deficiência de coração. Aí você vai ver, mas agora, por enquanto, é calor e ressecamento. Eu não preciso definir, senão eu vou me cobrar a causa sem passar por aqui. Aí o que eu faço? Dizendo exatamente o que eu faço, tá? Quando eu olho isso, eu penso assim, já tem um comprometimento da matéria. Só que tem aí um problema emocional muito antigo para ter feito uma aceleração tão grande. Possivelmente ela não tenha, possivelmente ela sinta mais calor, fezes em bolinha, eu vou para deficiência de sangue, eu imagino, a língua deve estar seca, eu já, será? Eu não defino. Eu tenho uma tendência. E já foi em cima para eu poder focar, entendeu? Então, não é que você tem que fazer isso agora, mas você já pensa, pô, interessante. Tá? Interessante. Checando, tá. Só que eu olhei antes de eu aprofundar. Vai estar gravado, vocês podem anotar aí também. Vem cá, uma pessoa muito acelerada, muito inteligente, muito íntegra, nossa, quer pagar as consultas sempre antes, tem uma facilidade para pagar, para fazer o que é responsabilidade dela, cumpre com as palavras, assim, em família, uma pessoa forte, uma pessoa que respira tão mal. Olha os tesouros. Respira tão mal, tão coerente. E o que é a respiração? Quem manda na respiração, na inspiração? Rim. Quem manda na inspiração é o rim. Então ela não capta para ela, ela joga para fora. Tá fazendo coisa demais e não absorve para ela. Tá dando demais, está se destituindo. Quem se destitui é por quê? Porque dá além do que tem. Porque dá além do que tem. E quem dá além do que tem é por quê? Porque não se vê. Porque não se vê. E quem não se vê é por quê? Não tem identidade. E o que faz a gente ferir a identidade? Vai lá agora para a essência, para a ordem, para a família. O que faz uma pessoa perder a identidade? O que pode fazer? Várias coisas fazem. As crenças, os valores. Então, vão lá na infância. Uma pessoa que perdeu muito a identidade, como é que foi sua mãe e seu pai? Como é que era quando você era pequenininha? Você nasceu aonde mesmo? Ela falou, nasci no interior, né? Agora eu vou mudar um pouquinho aqui por causa da cidade dela. Num local muito pequenininho, meu pai tinha uma situação financeira muito boa, perdeu tudo. Opa, comecei a fechar. Perdeu tudo. Meu avô me chamou, antes da puberdade, eu era bem novinha, e falou assim, minha filha, você tem que ter muito cuidado. Meu avô era aquele homem que todo mundo seguia,
foi que começou a fazer fortuna, uma pessoa muito importante na cidade, muito boa, as pessoas respeitavam não só pelo dinheiro, pela bondade. Opa, olha onde botou o avô. E o meu avô, quando ela falou do avô, ela ficou toda arrepiada, até eu fiquei. Falou assim pra mim, minha filha, tem que te falar uma coisa, e é hoje, gente. Ah, vovô, pode falar, o que foi? Eu já imaginei a cena, né? Menina de 10, 9 anos. O que foi? Olha só, o seu pai e a sua mãe, eu acho que eles vão pro inferno. Mas você não pode ir. Você tem que fazer tudo certinho. Tudo certinho. O avô falou isso pra ela. Você está entendendo o que eu estou falando? Aí ela começou a chorar. Foi a única vez que ela chorou. Aí ela sentou, vovô, estou entendendo. Então, assim, você não pode errar. Você tem que fazer tudo certo. Mas está tudo bem. A gente ama eles dois. A gente tem que cuidar deles, ajudar e tal. Mas não tem jeito. Eles vão pro inferno e a gente vai... Vamos seguir. Você faz tudo certinho. Tá bom? Então tá, minha filha, ó. Um beijo, boa aula. Tá indo pra escola, tá não sei pra onde. Não precisa falar muito, né? É só falar no alvo. O que aconteceu? Ela falou assim, Raquel, eu não erro. Eu não me admito errar. Eu não me admito. Não admito, porque um erro para mim é muito grave. O que ela fez? Primeiro lugar em tudo. Em tudo. Na escola, na universidade, não sei aonde e tal. É uma pessoa que tem um trabalho artístico, tem que ser um exponente, mas você não vive da arte, não, mas tem que ser a primeira. Concertista, não sei o quê, papapá, mas pra quê? Aí eu expliquei pra ela, olha o primeiro lugar como é que é. Olha o que tem aqui, você não se encontra com ninguém, o primeiro lugar você tem que estar sozinha. Então, se ninguém faz do jeito que eu faço, ninguém sabe quanto eu sei, o que acontece? O muro. E o muro prende o quê? Ninguém entra e eu também não? É o que aconteceu. É o isolamento. Aí vai, ó, marido, filho, sociedade. Imagina, problema na política, quase morreu. Queria matar todo mundo com esse problema aí da política. Porque tá de um lado, tá de outro, não, ela que sabe, né? Então não respeita nem assim, cara, independente de você tá de um lado ou de outro, ou de um lado nenhum. Vamos fluir, vamos cuidar da nossa identidade. Mas ela não consegue, porque assim, ela sabe o que é certo, então ela não aceita. E aí a respiração piorou com a política, tudo piora. Tudo que eu não controlo. Aí eu falei assim, antes de fazer diagnóstico, eu estou resumindo, né? Porque isso demorou um tempo. Mas eu falei assim para ela, é bom controlar, não é? Assim, dignificando, reciprocidade. É muito bom. Ela falou. É muito bom que você tenha as rédeas. Você sabe que não vai dar errado. Você sabe que aquilo que você está falando, você tem controle. Empresária, bem-sucedida, porque quando ela dá as cartas, funciona. Só que a vida não é assim. Porque eu tenho lugar que eu não posso dar carta. Ah, não, mas eu aprendi a fazer certo e dar as cartas, entendeu? Então não sei receber. Porque quando você recebe, você tem que relaxar. E ela já vê os filhos que parecem com ela. Então, assim, um monte de coisa, uma pessoa inteligente. Isso aqui vai aonde, Raquel? Em tudo. Fezes, urina, suor. Ela sente mais frio ou calor? Calor. Mas à noite, agora olha só. Olha a forma que eu apresentei, o que vocês vão dizer agora aqui. Como é que vocês vão saber? Porque a gente olhou antes de ter que decorar isso aqui. Vocês já sabem isso daqui, que vocês estudaram, vocês têm coerência e ordem, e vocês viram dentro do baú. Olha a diferença. Não fico, ai, será que a bolinha tem que olhar aqui, as fezes se afunda, se boia. Boia se afunda, já sei que ela estourou um tesouro, que é o mais importante, estou na caixa preta. Então, mais calor, mais que horas? À noite. À noite. Tem fome? Não. Não. Ela tem anorexia e às vezes sem polifagia por causa do calor. Fome, mas não come muito.
pela deficiência de yin. Ela tem as duas, mas tem anorexia. Come pouquinho e já está saciada e preferência por doce. Baço. A micção é escassa? Sim. Sim. Então, urina escassa e escura. Urina escassa e escura. E evacuação seca De cabra. e muitas vezes, não sempre, em bolinha pela deficiência de sangue. Tá? Humor. Preocupação. Humor, ela não sabe. Ansiedade. Preocupação com ansiedade. Agora, olha só. Qual o problema da ansiedade? Quem domina o pulmão é o coração, né? O calor, ela é muito racional. Então, o calor da mente não deixa ela se entristecer. Ela chorou só esse dia, mas já, ó, toca o barco. Esquece esse negócio de avô que já morreu. Foi o terapeuta uma vez e, ó, saiu correndo. Não sei, que tristeza, Porque pulou pra lá. Indiquei um terapeuta bom. O terapeuta que eu confio é bom. Ele falou, Raquel, eu vou entender o seu paciente. Não teve condição, assim. Entrei um pouquinho, já gritou. Né? Porque, assim, difícil, que pena. Poderia voltar. Ele tem uma doçura também, mas não deixou entrar. E aí já se revolta, porque o terapeuta também tem terapeutas excelentes, mas essa compreensão nossa do espírito é muito rica, né? Então ele vai na linha média, não aceita, Tchau. Tá cheio de gente. entra outra. E, ó, consultório de terapeuta, a fila tá grande. Terapeuta R$800, R$1.000, uma consulta. Ai, minha terapeuta é famosa. E esse pessoal adora terapeuta famoso. Porque cobra caro e faz, sabe o quê? É quase mulher que não foi amada e gosta de apanhar. Adora levar uma... Aquela batida. Sinto muito, você faz isso, não tem nada com isso, tem não sei o quê. Ai, dá um êxtase, porque quem é meio mais agressivo tem uma frequência similar com aquela pessoa Porque que na frequência pra não sair do tratamento, né? fica meio ali ouvindo coisas agressivas porque gosta de quem tem autoridade para falar. É a minha terapeuta, estudou em Harvard. Não é assim? Você, Ilza, que conhece, ela pode falar, gosta de título. Quem conhece energia, a gente conhece tudo. Quem conhece energia desvenda qualquer espírito. Então, o calor, ele tem isso. Por que ela tem muita ansiedade? Ela tem muita ansiedade porque ela não quer ver a profundidade da frustração. Então, por que eu acelero o coração? Ó, eu falei, o coração, a alegria domina a tristeza, não é? Mas não é só a alegria que tem no coração, é o que mais? Euforia. Ela tem euforia. Pá, pá, pá. Por isso que essas pessoas ganham projeção. Porque elas resolvem, elas fazem. Então a família fala, chama fulano. Chama fulano que a fulano faz. Não é? E aí aquilo envaidece. Porque é esse lugar que ela quer. Olha a doença e a saúde pertinho. Eu faço. Eu posso. Quando você conhece a medicina chinesa, ó, eu faço, mas não me chamam para isso não, gente. Vai estoporar para minha vida. Que isso? Você já não quer aquele lugar. Agora, aquele lugar me envaidece. Eu vou ficar nele. É um salto alto. Quer ficar no salto alto, não quer... Né? No topo, né, Raquel? Você faz esse acordo. Ah, hoje eu vou pro salto alto. É digno? Eu vou usar isso. E é gostoso, Agora eu vou... hein? Vendo? Muito legal, Quando né? não dá pra você ir plantar, é ótimo. Quando não dá para se plantar, é ótimo. Então, o aborrecimento... Aí, quando você mantém a ansiedade, é porque, assim, você tem aquele calor. É importante vocês entenderem a natureza do calor da fita. Ó, ela tem um calor, a ansiedade de fazer tudo, porque ela não entra na frustração. Se ela entrar na frustração, aí ela foi se abrindo, eu falei, mas você não está se vendo, você tem que se ver. E você não está se vendo porque aconteceu isso. E se você se amar, você vai deixar de fazer aquilo. Ela falou assim, opa, mas tem uma vitamina pra eu tomar. Aí ela saiu. Ali eu parei. Tem uma vitamina que é ótima, veio dos Estados Unidos, aí começou a falar da vitamina. E eu entendi que até ali deu.
por hoje, deu. Imagina se eu fosse falar, não, esquece a vitamina. Foi até ali, né? E tem que ter muito cuidado, você não ser muito invasivo. Isso! Ela mostrou, gente. Aqui, ó. É igual uma relação, né? O cara pede separação. Não, meu amor, pensa de novo, querida, já deu. Amor próprio. Então, assim, ela falou, tem uma vitamina, que bom. Depois a gente dá uma olhadinha. Então, vamos começar e começar Não pode perder a empatia também. a reciprocidade. Reciprocidade. Porque isso é respeito. Imagina terapeuta falasse, se eu pensasse assim, gente, eu tenho a resposta, ela não quer? Seria muito ego meu, né? Achar isso. A medicina chinesa não veio para isso. A medicina chinesa tem a historinha lá do Liu, que tratou o Wu, todo vaidoso, ele se fez todo de ridículo. Vocês lembram dessa história, né? O médico chinês que fez o papel de ridículo para o outro melhorar, porque era o vaidoso, competia com ele e queria achar ele um charlatão. Ele se fez de charlatão sem ser para o outro melhorar. Se Pô, é isso- decepciona logo e já cuida. Eu sou pior do que você pensa. Então, assim, é tratar o espírito. E a gente quer o quê no Ocidente, né? Eu tenho a solução para ela. Quem diz que eu tenho? Tem um caminho, Ela que tem. tá? Então, o humor é muito importante para eu entender o espírito e entender a mente, entender a emoção, juntar tudo. Porque com humor, não há nada que o comportamento não revele. Com humor, eu vou entender os valores. O que ela quer. Tem negócio de emoção positiva e emoção negativa? O que é bom, o que é negativo, o que é positivo? Depende, né? Às vezes a tristeza é melhor do que a alegria. Então, foi o outro que me chamou de masoquista, né? Que eu nunca nem vi. Então, o humor tem a ansiedade, euforia, a dor. Ela tem dor agora, quem sabe aonde? Tá começando a ter dor. Cervical. Não, porque já tá consumindo embaixo. Quase. Joelho. Dor no joelho. É tão forte. O suor Mas olha só, um avô que fala isso, ele é fraco? Então você já pensa também na essência. Toda informação serve para tudo. A essência é forte. Aí agora ele tá pegando o joelho, mas não tem dor lombar. Sono, eu já falei ali, ela tem muita sonolência, mas à noite está morta e dorme bem, muito cansada. Função ginecológica, ela tem ressecamento, muito calor, está fazendo exame para ver a parte hormonal, mas a parte sexual parou aqui bem antes dos 60. Isso é importante também. Já perdi. Imagina, sexo é uma coisa muito yang. Imagina, ereção, penetração, que é coisa mais yang. E a mulher recebe. Ela não consegue receber. Então, com 52, 50... Ela falou que antes de 55 acabou a relação sexual. Porque ela era mais yang, mais acelerada. Então, muito cansada, gente. Um monte de sexo, um monte de coisa para fazer. Não dá para parar para receber isso não, com um monte de função, tendo que fazer tudo certinho, fazer sexo. Porque sexo não pode pensar em certo e errado, né? É uma coisa que está fora do... Muito pelo contrário, tá? Soltar totalmente o corpo. Então, já perdeu o libido. Aqui tem um ressecamento e a atividade sexual, vou botar 53. Aqui finalizou. O suor você botou ali o O quê? pulso dela é cheio, mas indo para o superficial de coração, sabe? Aquilo não é sadio. É o coração que faz ela... perigo de infartar, que faz ele subir, parecendo que ela está gripada. Sempre que ela está agitada, e o zonti também. Não é rápido, é 80, quase rápido, mas ele é superficial. Mais do que cheio. Superficial, porque o cheio parece que ela está bem. Você sente muito e é superficial. Você toca, ele já vem. E é perigoso. Aí quando eu faço o tratamento, ele abaixa. Que é a hora que ela relaxa um pouco. Na semana seguinte, ela é dificílimo dela mudar hábito. Porque ela não entrou. Tem gente que melhora em 2 meses. Ela é uma paciente difícil. Eu alivio a falta de ar, ela fica bem, daqui a pouco ela começa a acelerar. Dou energia, fortalece a energia, ela volta a gastar. Então, assim, é como se ela não merecesse aquela energia, entendeu?
Isso é muito importante vocês entenderem para vocês também não se responsabilizarem muitas vezes por tratamento que às vezes são mais lentos. Mas ela também faz a parte dela, né, Raquel? É difícil para ela ver. Para ela está fazendo, porque ela vai ao médico, faz exame, resolve tudo. Mas essa questão de emocional, tem muita gente que vive assim. Muita gente que vive sem entrar na emoção, então a gente vai devagar. Mas às vezes, porque ela volta e às vezes ela está mais receptiva. Então ela está melhorando. Só que muito mais lento do que poderia. Muitas vezes, ela passa a semana inteira sem falta de ar. Às vezes, 15 dias sem falta de ar. Mas aí ela começa a correr. Vocês não têm noção da quantidade de coisa que ela faz. Como se fosse uma mulher de 30 anos, até a noite na rua, resolvendo um monte de coisa. Então, assim, é uma falta de ar. Aí faz exame, todos os exames do pulmão, tudo normal. Raquel, sabe a estratégia que eu tenho? Todos, Sim. aí a pneu me fala assim, teu pulmão é ótimo. Olha o perigo. O pulmão é ótimo, mas eu não consigo respirar. Então é tudo fígado dominando o pulmão. E quando você vai no B18, no F14, dói muito. A língua é fina e seca.